Joaquim José da Silva Xavier. Sou mais conhecido como Tiradentes. Eu nasci em 1746 na fazenda do Pombal, em Ritápolis, Minas Gerais. Fui um dos principais líderes da Inconfidência Mineira. O dia 21 de abril foi estabelecido como feriado nacional em minha memória. Sou patrono cívico do Brasil. Eu também fui militar, ocupando o cargo de alferes, no Exército Colonial em Minas Gerais. Meu pai se chamava Domingos da Silva Santos e minha mãe Antônia da Encarnação Xavier. Meus irmãos foram o padre Domingos, o padre Antônio, José, Maria Vitória, Mariana, Eufrásia, Catarina e Antônia Rita. O meu irmão, o padre Antônio da Silva Santos, foi capelão de 1771 até 1789, em Carandaí, Minas Gerais. Depois se mudou para Barbacena e ali fundou a Fazenda do Castelo, onde ele construiu uma capela. Eu me ligo à família Tatagiba através de minha irmã, Maria Vitória de Jesus Xavier. Ela nasceu em 22 de julho de 1742. Se casou com Domingos Gonçalves de Carvalho em 1º de outubro de 1759, em Prados, Minas Gerais. Eles tiveram seu primeiro filho, também chamado Domingos Gonçalves de Carvalho. O meu sobrinho Domingos Gonçalves de Carvalho nasceu em 13 de julho de 1766 em Ouro Preto, Minas Gerais. Ele era um homem muito honrado e principalmente dedicado à vida cristã. E por causa disto, o meu irmão o padre Antônio da Silva Santos, deixou para ele todos os seus bens, incluindo a fazenda do castelo, da qual o meu sobrinho se tornou guarda-mor. Ele se casou com Antônia Rodrigues Chaves, em 16 de agosto de 1808, em Lagoa Dourada, Minas Gerais. Eles moraram na fazenda do castelo por mais de 20 anos. Lá eles tiveram 3 filhos, que foram o padre Germano Gonçalves de Carvalho, Maria Vitória de Jesus e José Rodrigues Chaves. Um desses filhos, o meu sobrinho neto Germano Gonçalves de Carvalho, seguiu a carreira eclesiástica, acompanhando a escolha de meu irmão. Ele também me admirava muito, tanto que acrescentou o meu sobrenome Silva Xavier ao seu nome. Ele participou da Revolução Mineira em 1842. Foi vigário de São João Nepomuceno, em Minas, em 1845. E por fim se mudou para Bom Jesus do Itabapoana, por volta de 1850. Lá ele comprou 600 alqueires de terra, em Carabuçu, junto com seu irmão José Rodrigues Chaves, e fundou a Fazenda da Liberdade. Em 1852, ele celebrou a primeira missa na capela que ficava onde hoje é a rodoviária de Bom Jesus do Itabapoana. Ele faleceu com 50 anos de idade, e foi sepultado junto a seu pai, Domingos Gonçalves de Carvalho, no cemitério da Fazenda Monte Verde, em Natividade, pertencente a seu cunhado Antônio Dutra Nicásio. Já minha sobrinha neta, Maria Vitória de Jesus nasceu em 1810, em Barbacena, onde também se casou em 2 de agosto de 1826, com Antônio Dutra Nicásio, irmão de José Dutra Nicásio. José Dutra Nicásio foi um dos fundadores de São José do Calçado. Ele doou uma área, onde foi implantado o marco que deu início à povoação, em 7 de novembro de 1855. Era irmão de João Dutra Nicásio, proprietário de terras na Água Limpa. A minha sobrinha neta, Maria Vitória e Antônio Dutra Nicásio eram proprietários de terras em Santa Clara e Rosal. E moravam na fazenda Monte Verde. Depois se mudaram para Bom Jesus do Itabapoana, e por fim para a Ponte do Itabapoana, onde Antônio Dutra Nicásio veio a falecer. Sou o alferes Francisco de Assis Pinto Figueiredo, filho do alferes Francisco da Silva Pinto e de Francisca de Paula Figueiredo. Fui uma das primeiras pessoas a ter nascido em solo bonjesuense, por volta de 1830. Quando meu pai, minha mãe, eu e meus irmãos e irmãs retornamos de Ouro Preto para Bom Jesus do Itabapoana, em 1848. Trabalhamos muito junto com meu irmão mais velho, Carlos Pinto de Figueiredo, com o nosso pai e seus amigos desbravadores, na fundação e desenvolvimento do vilarejo de Campo Alegre, passando a Arraial do Senhor Bom Jesus em 1857, e Freguesia do Senhor Bom Jesus do Itabapoana em 1862. Quando Francisco José da Silva, filho de Antônio José da Silva Neném, veio ao Arraial para cobrar pelas terras deixadas por seu pai, que na verdade pertenciam ao meu pai, entendemos que seria justo pagar-lhe uma indenização de 1 conto e 100 mil réis, a título de indenização pelo desbravamento realizado por Silva Neném, e pelas valiosas peças de cabiúna deixadas por ele. Mediante ao impasse, eu e meu irmão Carlos, convencemos os 11 fazendeiros a ratearem o valor ao postulante, e junto com nosso pai doarem as terras à paróquia que estava se formando.
Sobre Antônio José da Silva Neném, creio ser razoável considerar que ele chegado nas terras de meu pai em 1842 por engano, tanto que ele não edificou nada que fosse permanente, apenas ficou acampado, e depois seguiu para sua propriedade de fato, que se localizava nas terras de Santa Luzia, na margem esquerda do rio Itabapoana, na altura do arraial de Apiacá. Tanto que meu pai e eu adquirimos essa propriedade depois que ele foi embora para Piúma. Nesta propriedade, meu filho Jader Campos Pinto de Figueiredo construiu em 1919 a conhecida Ponte do Jader, ligando Carabuçu a Apiacá. Sou Francisco Camargo Teixeira, conhecido como Zico Camargo. Nasci na Fazenda da Bandeira, em São José do Calçado em 2 de janeiro de 1900. A partir de 1943 passei a atuar como genealogista, historiador e escritor. Sou o autor da obra Bom Jesus do Itabapoana. E nela, eu aponto sobre 3 eventos históricos que influenciaram na ocupação do solo do norte fluminense sul do Espírito Santo, a Inconfidência Mineira em 1792, a Revolução Liberal Mineira em 1842, e a Guerra do Paraguai entre 1864 e 1870. Podemos considerar um quarto evento histórico que muito influenciou na fundação do Arraial do Senhor Bom Jesus, quando ainda se chamava Campo Alegre, que foi a Noite das Garrafadas de 1831, ocorrida no Rio de Janeiro, e que resultou com a abdicação do trono por parte de Dom Pedro I. Um dos primeiros desbravadores de Carabuçu, Francisco das Chagas de Oliveira França, e que foi quem construiu a primeira capela de Bom Jesus, em devoção a Santa Rita, era até em 1831 um dos mais importantes jornalistas do Império, sendo diretor e editor do jornal O Tribuno do Povo, com uma pauta voltada para o liberalismo e na defesa da soberania do trono de Dom Pedro I. Deixa aí. Diz a canção que é assim: o cantador é tão solitário que aprendeu a cantar. Inté, 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 o amanhecer. Inté, 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 o sol raiar. Inté, 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 o amanhecer. Inté, 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 o sol raiar. Vou cantar um canto de Pinheiros, as coisas lá da minha modernagem, que me fizeram errante violeiro. Mediante as informações até aqui abordadas, junto com as que foram apresentadas no documentário sobre o meu pai, o alferes Francisco da Silva Pinto, podemos considerar algumas hipóteses acerca dos fatores que possivelmente resultaram na fundação de Bom Jesus do Itabapoana, tais como
o fato dos 10 desbravadores que chegaram a partir de 1822 com meu pai, até 1850, serem políticos liberais que já se articulavam ainda em Minas Gerais, e bem antes da Revolução Liberal de 1842. Em 1822 chegaram pelo Vale do Pirapetinga meu pai e sua irmã, minha tia Maria Teodora da Assumpção, e seu marido guarda-mor Fernando Antônio Dutra. Em 1826 meu pai retorna casado com minha mãe, e os irmãos José Dutra Nicásio, que foi um dos fundadores de São José do Calçado no Espírito Santo, e Antônio Dutra Nicásio, que ocupou as terras de Natividade do Carangola, atualmente nas proximidades de Bom Jesus do Querendo e Ourânia, distritos de Natividade, estado do Rio de Janeiro. Antônio Dutra Nicásio era casado com Maria Vitória de Jesus, irmã do padre Germano Gonçalves da Silva Xavier, que mais adiante chegou nas terras onde hoje se localiza o distrito de Carabuçu. Em 1836 chegou o tenente Felisberto Gonçalves Dutra, adquirindo as terras onde hoje se situa o distrito de Calheiros, com ele doando 15 alqueires de sua fazenda para a paróquia, fundado em 1840 o distrito de Santo Antônio do Rio Preto. Segundo o artigo do saudoso desembargador Antônio Isaías da Costa Abreu, logo depois da Noite das Garrafadas no Rio de Janeiro, em março de 1831, e com a abdicação do trono por parte de Dom Pedro I em abril deste mesmo ano, o jornalista Francisco das Chagas de Oliveira França retornou para Minas Gerais, e por lá ficou por pouco tempo mediante ao cenário de dificuldades financeiras vivido por ele, tendo então rumado para o Vale do Itabapoana e adquirido as terras pertencentes ao distrito de Carabuçu, possivelmente mais próximas ao rio Itabapoana, de Mutum à usina Santa Isabel, entre 1836 e 1840. Entre 1848 e 1855 chegaram novos integrantes do Partido Liberal e seus familiares, como Francisco José Diniz e Felisberto Antônio Gonçalves em Rosal, João da Costa Soares e José Rodrigues da Costa, entre a Serra da Cristalina e o Soledade, e Jacob Furtado de Mendonça, padre Germano Gonçalves da Silva Xavier e seu irmão José Rodrigues Chaves. É interessante observar que os pioneiros que chegaram com meu pai entre 1822 e 1840, se posicionaram estrategicamente no entorno de onde seria fundado o Arraial do Senhor Bom Jesus, fazendo uma demarcação territorial do Vale do Itabapoana a partir do Vale do Pirapetinga, Rosal, Calheiros, Cristalina, Soledade, Carabuçu e São José do Calçado. E foram esses mesmos desbravadores, destacadamente meu pai e o tenente Francisco das Chagas de Oliveira França os primeiros edificadores do Arraial, com meu pai construindo o marco inicial do Praça Central, e o tenente Chagas concebendo o Alto Santa Rita, ao construir a capela em 1852 e ter planejado a instalação do primeiro cemitério no local. Um detalhe que fortalece a tese de que esses desbravadores e poceiros chegaram de maneira organizada e planejada, se verifica que antes de 1850 meu pai havia vendido a fazenda Barra do Pirapetinga para o senhor Francisco Teixeira de Siqueira, pai dos irmãos Teixeira de Siqueira que somente chegaram por volta de 1855, e em seu inventário consta o restante da dívida a ser paga, que foi provavelmente quitada por José Teixeira de Siqueira e os demais irmãos, Francisco e Antônio. A essência política dos desbravadores de Bom Jesus do Itabapoana está na herança genética de 3 sobrinhos netos do alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, com o cunhado de Maria Vitória tendo participado da Revolução Liberal Mineira de 1842, bem como seu irmão Germano, que foi junto com seu irmão José Caves, os fundadores da Fazenda Liberdade e o vilarejo de Santo Antônio da Liberdade, que foi um padre revolucionário e sobrinho neto de Tiradentes, o primeiro capelão do vilarejo de Campo Alegre e posteriormente do Arraial do Senhor Bom Jesus até 1857. Depois de 12 anos se consolidando como um povoado em desenvolvimento, a partir de 1848, o povoado alçou a condição de arraial com a constituição do Curato do Senhor Bom Jesus em 1860, tendo o primeiro cura o padre João Rodrigues da Cunha, tendo ainda o senhor alferes Francisco da Silva Pinto como subdelegado, e seus substitutos Constâncio Dutra de Moraes, Francisco Furtado da Costa e capitão Jacob Furtado de Mendonça, e o escrivão interino da subdelegacia era Ramiro Mendes Ourique. Um dado importante de se observar
e que foi apontado em meu livro, Bom Jesus do Itabapoana, está na sincronia com que os distritos de Rosal, Pirapetinga e Carabuçu foram fundados no mesmo período, entre 1850 e 1853, e o Arraial do Senhor Bom Jesus em 1857, quando deixou de ser denominado como Povoado de Campo Alegre. E a influência dos distritos na fundação da sede do atual município de Bom Jesus do Itabapoana foi em todos os aspectos, nas edificações da primeira casa e da primeira capela, bem como 8 dos 12 cotistas que doaram as terras à paróquia eram residentes nos distritos, além de 2 desbravadores pioneiros estarem no controle da subdelegacia local. Em 14 de novembro de 1862 foi decretado pelo governo provincial do Rio de Janeiro a elevação do Arraial do Senhor Bom Jesus à condição de freguesia do Senhor Bom Jesus do Itabapoana, no mesmo momento em que se instituía a elevação do curato paróquia do Senhor Bom Jesus, e em 1867 chega o primeiro vigário nomeado para a paróquia recém-criada, o padre José Guedes Machado, que foi quem construiu a primeira igreja matriz do Senhor Bom Jesus em 1881. Também a partir de 1860 teve início a nossa mais tradicional manifestação cultural e religiosa, a devoção ao Divino Espírito Santo, que teve início de seus festejos a partir de 1863, conforme artigo publicado pelo memorialista Antônio Soares Borges, no qual ele diz o seguinte, aspas, a nossa festa se inicia nos primórdios de 1860, sendo definido o ano de 1863 como, provavelmente, aquele em que foi realizada a nossa primeira festa, ainda no mês de maio, por ser, normalmente no calendário litúrgico, o tempo de Pentecostes, o período de celebração do Espírito Santo. Esta festa era realizada já na capela de Santa Rita, precedida por um tríduo em louvor ao Espírito Santo, em que aconteciam as procissões com a coroa, o cetro e a bandeira do Divino Espírito Santo que saíam da referida capela e a ela retornavam depois de percorrer as poucas ruas do emergente povoado, terminando com a ladainha e missa. Ainda no último quarto do século XIX, a partir de uma data que esteja próxima a 1875, por causa da colheita do café que se dava em julho, e havia uma certa dificuldade com que se tivesse dinheiro para se gastar na festa de maio, foi resolvido que se transferisse a festa para agosto. O dia máximo da festa, o dia 15, não era um dia qualquer. O dia da Assunção de Nossa Senhora. Como todos sabemos, Maria estava providencialmente presente no cenáculo quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e, como era dia santo, todos, pelos motivos expostos acima, podiam participar da festa. Por outro lado, a devoção ao Divino Espírito Santo se iniciou ainda na Barra do Pirapetinga, no ano da chegada das relíquias, apenas com as celebrações religiosas nas propriedades dos irmãos Teixeira de Siqueira, conforme relato em meu livro, Bom Jesus do Itabapoana. Com a morte de Francisco Teixeira de Siqueira, que residia em Rio Pomba, em 1855, 10 dos seus 12 filhos vieram para esta região, movidos pela fama das terras. Foi Felicíssima Rosa de Oliveira Teixeira quem trouxe as relíquias da coroa e do cetro do Divino Espírito Santo, no ano de 1860, com autorização do Bispo de Mariana, tendo celebração em devoção ao Divino Espírito Santo iniciada na Fazenda da Saudade, no distrito da Barra do Pirapetinga. Um aspecto importante a ser observado na pesquisa de Antônio Soares Borges, a festa que teve início em 1863 promovida pela paróquia do Senhor Bom Jesus, era realizada em maio, no período de Pentecostes, sendo modificada para agosto por volta de 1875, devido ao período da colheita de café, para incrementar a arrecadação dos festejos. Esse dado histórico vai ao encontro com a tese de que o café não foi a primeira atividade econômica de Bom Jesus do Itabapoana, tanto que o resultado de sua colheita somente influenciou na data da festa do Divino Espírito Santo no quarto final do século XIX, e o café sequer foi a primeira cultura praticada em grande escala, sendo a primeira o arroz, conforme podemos atestar pelos nomes de Arrozal de Santana nos primórdios de Rosal, e de Vargem Alegre nos primórdios de Pirapetinga, pois havia necessidade de se cultivar o arroz para garantir o abastecimento das famílias, agregados e escravos dos desbravadores, mediante a inexistência de qualquer rota comercial na região que começava a ser desbravada. Sou João Catarina Júnior,
Foi cafeicultor e político no 5º distrito de Bom Jesus do Itabapoana, no final do século XIX e na primeira metade do século XX, tendo exercido o mandato como vereador em Itaperuna representando Bom Jesus na década de 1920. Me sentido plenamente honrado em ter meu nome denominando uma escola e a Praça Central de Pirapetinga de Bom Jesus. Sobre a minha breve participação neste documentário, destaco que Pirapetinga de Bom Jesus foi o último arraial a ser constituído nos primórdios de nossa história, depois das fundações de Calheiros em 1840, Rosal em 1852 e Carabuçu em 1855, todos por desbravadores mineiros. Pirapetinga foi fundada em 1864 por 2 imigrantes suíços que aqui chegaram por volta de 1860, Frederico Lengruber e Júlio Boechat, tendo ainda o arraial sido porta de entrada de imigrantes portugueses que vieram do arquipélago dos Açores, notadamente os integrantes da família Vieira Seródio. Apesar de ser o arraial último a ser fundado no século XIX, a origem de Pirapetinga se confunde com a própria história da ocupação do solo bonjesuense em 1822, pois foi no Vale do Pirapetinga que aqui chegaram o alferes Francisco da Silva Pinto e seu cunhado, o guarda-mor Fernando Antônio Dutra, tendo o primeiro rumado para desbravar as terras de Calheiros e Rosal, e o segundo permanecido em Pirapetinga atuando no extrativismo de madeiras nobres, até vender as terras em 1864 para Frederico Lengruber e assim fundar o então arraial de Vargem Alegre, e posteriormente denominada como Pirapetinga de Bom Jesus. Mas vão estar junto com a gente, acima das montanhas, zelando por nós, simples mortal. Na maçonaria não tem um significado. A pedra bruta, símbolo do aprendiz. Quando entramos para a maçonaria, o nosso primeiro trabalho é aprender a trabalhar a pedra bruta, cujo significado não tem nada de místico, mas sim filosófico. A pedra bruta simboliza, portanto, que o aprendiz maçom deve ser induzido a trabalhar no seu desbaste, porque possui formas imperfeitas, objetivando a sua lapidação. O transformar então de uma pedra informe numa pedra esculpida representa que o homem maçom adquiriu força de caráter voltado para o ideal elevado, ferramenta fundamental para desempenhar uma liberdade bem dirigida aos interesses da humanidade e de sua pátria, pois eliminou os traços de egoísmo e ambição, que se verdadeiramente posta em prática contribuirá para uma contínua transformação do mundo para melhor. Esquadro compasso a letra G. O esquadro simbolicamente demonstra a retidão e também a ação do homem sobre a matéria e a ação do homem sobre si mesmo. Significa que a conduta deve ser guiada pela linha reta. Emite a ideia inflexível da imparcialidade e precisão de caráter. Simboliza a moralidade, retidão e as coisas concretas. O compasso, por sua vez, representa o equilíbrio, a justiça, a vida correta. Este é o símbolo do espírito, do pensamento, das diversas formas de raciocínio e também do relativo. O ciclo depende de um ponto inicial. Os ciclos traçados com o compasso representam as lógicas. Uma comparação feita ao compasso e ao esquadro, temos no primeiro um instrumento flexível e o segundo rígido. Desta maneira, todo maçom, em diversos momentos de sua vida, deve agir de forma rígida e, em outrora, ser flexível, porém sem exasperar nas ações conforme esse valioso instrumento, pois devemos ser precisos e exatos, conforme pede a situação. Nenhuma loja funciona sem um esquadro e compasso sobre o livro da lei. A letra G, a sétima letra de qualquer um dos alfabetos que utiliza o grafismo árabe e apresenta diversos significados. Entre eles destacamos a gnose, que é o mais amplo conhecimento moral, e o impulso, que leva o homem a aprender sempre mais, que é o principal fator do progresso. E também o gênio, que é a inteligência humana a brilhar com o seu mais vivo fulgor. Também está contida no início da grandeza, que assim é o homem, na maior e mais perfeita obra da criação. E também na palavra Gimel, uma palavra hebraica que se entende pelos deveres do homem para com Deus e seus semelhantes. Pavimento de mosaico, formado por quadrados pretos e brancos, intercalados, significando o antagonismo. Para quase tudo que nós conhecemos existe um oposto, ou seja, um dualismo. O bem nos remete ao mal,
a virtude ao vício, a tolerância à prepotência, a luz às trevas, a união à desarmonia, o amor ao ódio. Significa também a possibilidade de convivência entre as diferenças, sejam raciais, religiosas, econômicas e sociais, para a criação de um mundo mais justo, onde possa reinar a paz, concórdia, harmonia e amor. Juntos, formam o símbolo mais característico da maçonaria. Representam que a ordem é pautada pela filosofia sobre os itens dos pedreiros e antigos construtores. É o símbolo de mais fácil reconhecimento. Nenhuma loja funciona sem um esquadro e um compasso, aposto sobre o livro da lei. Por isso são símbolos fundamentais. Sou Antônio Carlos Pereira Pinto Júnior, conhecido por todos como Dr. Júnior Pereira Pinto, e apesar de ter exercido o cargo de venerável da loja maçônica Moreira Guimarães III número 9 em passado recente, neste século XXI, aqui vou falar sobre a semente do ideário maçônico, que foi plantada em Bom Jesus do Itabapoana ainda no século XIX, no qual foi fundada a oficina União Itabapoana, tendo seu venerável fundador do Senhor Albino Gonçalves Maia. Os registros históricos apontam que, pelo menos desde 1871 que a maçonaria já se fazia presente em Bom Jesus do Itabapoana, tendo entre seus integrantes pessoas de variados setores da sociedade, tais como Joaquim Lopes Moreira, avô do expedicionário Paulo Moreira, Marcolino Pereira de Souza Campos, João Câmara Ribeiro, Joaquim Sérgio Bastos, Luiz Fernandes Gonzaga, José Eugênio Barroso, Francisco Bueno de Alvarenga, Jacinto Plácido de Lima, José Dias Moreira, Francisco Jacinto Barbosa, Pedro Ferreira Aroça, Domingos Ferreira Aroça, Bernardino Teixeira de Sá, Manuel Joaquim Gomes da Silva, Carlos Joffe, Antônio Antunes de Siqueira, José Pio de Oliveira, Antônio Azeredo, Custódio da Aroça Pereira, Henrique José Boechat e Francisco de Paula Borges Fontes. A oficina maçônica União Itabapoana foi a primeira iniciativa organizacional da história da sociedade bonjesuense. Ela foi fundada em 1871, numa época em que não havia nenhuma associação, centro social, clube ou sindicato, apenas como instituições a Igreja Católica, diretamente vinculada ao Estado Imperial por ser a religião oficial, e os órgãos governamentais, como Subdelegacia e Juizado de Paz. Na loja Moreira Guimarães III número 9, temos considerável acervo documental sobre a primeira loja maçônica instalada em Bom Jesus do Itabapoana, sendo o mais antigo o diploma de iniciação do Sr. Leopoldo José Laborne, no ano de 1872, tendo ainda registros e publicações sobre a União Itabapoana até o ano de 1896, e a partir de então e sem sabermos por quais motivos, tivemos o encerramento das atividades imposta pelo Grande Oriente do Rio de Janeiro, levando toda a documentação existente na época, exceto aqueles que ainda estão preservados. A maçonaria somente veio a ressurgir em Bom Jesus do Itabapoana em 1935, primeiro com a fundação da loja União Fluminense, mas que durou muito pouco tempo, e definitivamente em 1939. Foi fundada a atual loja maçônica Moreira Guimarães III número 9. Mas sobre esses episódios, vamos abordar com mais detalhes em um futuro próximo. Sou Manuel Basílio Furtado, nasci em 2 de novembro de 1826, na freguesia de Capela Nova das Dores da paróquia da Real Vila de Queluz, província de Minas Gerais. Sou filho do capitão Manuel Antônio Furtado, conhecido como Capitão Basílio, e posteriormente envolvido com a Revolução Liberal, e de Maria Luísa de Jesus. Casei-me em 1862 com Felisbina Furtado, passando a residir na fazenda Santa Eugênia, em Rio Novo, Minas Gerais, propriedade da família de minha esposa, onde constituímos nossa família com 3 filhos. Apesar de minha formação acadêmica na medicina, foi o naturalismo que me conduziu pela primeira vez em uma excursão científica ao Vale do Itabapoana em 1860, ocasião em que se deu meu encontro com o professor Charles Frederick Yard, com quem passei a me relacionar na elaboração de variados relatórios sobre a fauna.
Nessa viagem, fiz contato com os índios curis, acompanhando suas caçadas e estudando seus costumes e sua língua. Dessa viagem capturei várias espécimes de animais, transportando-os vivos para Minas Gerais no meu regresso. Em 1873 retorno às matas do Itabapoana, junto com meu amigo e compadre Dr. Maurício Gurgel. É desta viagem que resulta meu importante trabalho sobre a região, enfeixado em modesto livro, o qual foi escrito em 1875 e publicado em 1884. A nossa excursão de estudos iniciou-se no mês de julho de 1873. Preparada a comitiva e os animais de sela de carga, partimos da fazenda de Santa Eugênia, nossa residência, no município de Rio Novo, província de Minas Gerais, e nos dirigimos para São João Nepomuceno, onde deviam reunir-se a nossa comitiva do distinto clínico. Dr. Maurício Gurgel e meu irmão Silvestre Basílio Furtado. Em Bom Jesus fomos recebidos e hospedados na magnífica fazenda do Coronel José Carlos de Campos, parente afim do Dr. Maurício Gurgel. Era evidente a relevância do rio Itabapoana no desenvolvimento da freguesia, como a navegação tem sido explorada até o porto de Limeira, com vantagem para a lavoura por uma companhia de fazendeiros incorporada pelo benfeitor destas matas, o comendador Carlos Pinto de Figueiredo, filho do alferes Francisco da Silva Pinto. Ao sedimento tríplice, animal, vegetal e mineral, de esta terra errática devem as fazendas a sua grande fertilidade. As suas matas são magníficas e contêm ricas madeiras de construção e de marcenaria, sobressaindo de entre elas o ipé-peroba, o pau-ferro, o jacarandá de diferentes cores, a violeta, o vinhático, o cedro, dentre tantas outras. A sua fauna não é menos variada em espécies: a onça-pintada, a puma ou onça vermelha, a jaguatirica, o gato do mato, o gato mourisco, a lontra de duas espécies, a lontra pequena e ariranha, as diferentes espécies de gambá, a irara, o coati, o cachorro do mato, a mão pelada, o macacó da noite ou de cheiro, a capivara, a paca, a cutia, o ouriço cacheiro, o caxinguelê, a anta, o veado, o queixada, o catetu, o monstruoso tatu canastra, o tatu peba, o tatu de rabo duro, o tatu mirim, galinha, o tatu bola, o tamanduá bandeira ou ET, o tamanduá mirim, a preguiça, o mono, o barbado, o mico, o sauá, o macaco estrelo, o mutum, o jacutinga, o jacuaçu, o jacupeba, o jacucaca, o macuco, o jaó, o inhambu, a capoeira, as variadas espécies de araras, maracanas, papagaios e periquitos são os principais habitantes das florestas. A freguesia do Senhor Bom Jesus do Itabapoana possui boas fazendas de criar, e exporta café, açúcar, aguardente, gado, queijo e madeira, e é dotada com 2 escolas públicas de instrução primária para ambos os sexos, e com um colégio particular para meninos. Os edifícios onde funcionam as aulas públicas são de aparência acanhada e não podem preencher convenientemente os fins a que são destinados, contudo estamos bem informados de que são frequentadas por grande número de alunos, e que as respectivas cadeiras são bem rígidas. O destacamento policial que aqui existe, posto que nos parecesse de uma disciplina um pouco ambígua, todavia presta serviços reais à ordem pública na perseguição dos vadios e criminosos que para aqui refugiam-se na esperança de acharem guarida segura nas brenhas, e proteção valiosa na relaxação das autoridades. A população anotada em toda a circunscrição da freguesia, incluindo os arraiais no entorno, era de 2.376 homens e mulheres livres, e 1.298 homens e mulheres escravizados. Foi a partir da década de 1870 que a freguesia começava a se consolidar como um polo econômico regional, tendo ainda abundante reserva de jacarandás e demais madeiras nobres, associada à força do café que começou neste período a proporcionar transformações na sociedade e no vilarejo, que teve sua primeira grande edificação datada em 1875 quando o tenente José Teixeira de Siqueira construiu sua imponente residência, que de frente à Praça Central de Bom Jesus, foi sede e cenário de momentos históricos desde o século XIX. Com o crescimento e desenvolvimento da freguesia, tivemos a chegada de importantes personagens que vieram de diferentes paragens, e que contribuíram tanto como que desbravadores mineiros da primeira metade do século XIX, como o Dr. Leônidas Peixoto de Abreu e Lima, que chegou entre 1875 e 1880, e sua atuação da construção política e institucional é digno de registro.
vista para o mar, sob o sol que sempre. Sou Pedro Gonçalves da Silva Júnior, nasci em Campos dos Goitacazes, e lá me formei como farmacêutico, e aos 20 anos de idade, em 1880, fui convidado pelo amigo e médico Dr. Leônidas Peixoto de Abreu Lima a mudar-me para Bom Jesus do Itabapoana, com a oportunidade de comprar a farmácia normal, cujo proprietário Manuel Camargo havia colocado à venda, e assim me mudei junto com minha mãe Maria da Costa, e minha irmã Maria Cecília Lopes da Costa. Minha chegada em Bom Jesus se deu em um momento de grandes transformações e de pujante desenvolvimento, como a construção do Largo da Matriz e do Templo da Paróquia do Senhor Bom Jesus em 1880 e em 1884 nosso comércio já contava com expressivo número de estabelecimentos, tais como relata Jorge Renato Pereira Pinto, em seu artigo Subsídios para a Organização da História do Município de Bom Jesus do Itabapoana, parte 2, publicado no Jornal Norte Fluminense em 1990. Farmácia, 2 padarias, 3 oficinas de sapateiro, alfaiate, celeiro, funileiro e 5 oficinas de ferreiro. Possuía também 2 hotéis, um bilhar, uma pilação de café, 3 ularia, 12 carpinteiros e 3 pedreiros. Suas lojas de secos e molhados e de fazendas eram em números de 29. Como forte era o café, o número de fazendeiros que se dedicavam a essa atividade e que eram proprietários de terras somava o total de 133. Em virtude dos desmatamentos progressivos que iam sendo realizados para a formação de lavouras, as madeiras de ilha melhor qualidade foram desaparecendo no município de Campos e consta que só em Bom Jesus ainda podia se encontrar jacarandá. Entre os homens importantes em 1884 consta o nome do capitão Francisco Teixeira de Siqueira Sobrinho, que era subdelegado, inspetor da instrução pública e fazendeiro de café. O de Carlos Rodrigues Firme, comerciante, proprietário de um hotel, do bilhar, de loja de secos e molhados e de fazendas, de uma olaria, além de possuir uma fazenda produtora de café. A do médico e ao mesmo tempo juiz de paz, Dr. Leônidas Peixoto de Abreu Lima. O de João Pedro Lengruber, que, além de fazendeiro de café, era também juiz de paz. O primeiro substituto do subdelegado era o fazendeiro de café José Dutra de Moraes Sobrinho e o segundo também fazendeiro de café Francisco de Paulo Oliveira Leite. Mas o principal juiz de paz da freguesia de Bom Jesus era o comerciante de secos e molhados e de fazendas Herculano Rodrigues de Souza, ainda tendo como vigário titular o padre Tito Afonso Capelani, da Matriz Senhor Bom Jesus. A década de 1880 foi de intensos movimentos políticos em Bom Jesus do Itabapoana, com a predominância do pensamento liberal se aflorando nos eventos abolicionistas, e mais adiante no levante republicano, que acabou por influenciar no movimento emancipatório em Bom Jesus no ano de 1890. Sou o Coronel Luiz Vieira de Rezende, nasci em Queluz, atualmente Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, em 19 de agosto de 1854. Casei-me em 8 de agosto de 1872, com Amélia Augusta Dias Lopes, nos mudando para Bom Jesus do Itabapoana em 1886, me estabelecendo em Calheiros, quando fundei a Fazenda Boa Fortuna. Junto com minha esposa tivemos 22 filhos, e o espírito político que herdei de meu avô, que era inconfidente em 1792, foi repassada para meus descendentes, como os 2 ex-governadores do estado do Espírito Santo, Cristiano Dias Lopes e Eurico Rezende. Em Bom Jesus do Itabapoana me elegi vereador na Câmara de Itaperuna, mas sempre me articulando com amigos bonjesuenses pela emancipação de nosso município, notadamente com o Coronel Pedroca e o médico e deputado estadual Leônidas Peixoto de Abreu Lima. A partir de 1888, o movimento republicano ganha força em nossa região, a partir da liderança de Nilo Peçanha, que mais adiante se elegeria presidente da República. Foi assim sendo fundado diversos centros republicanos na região, com a força liberal se concentrando em Bom Jesus e Itaperuna, tanto que fiz parte da primeira Câmara de Vereadores com maioria republicana, ainda em período monárquico, que por consequência resultou em diversos momentos de tensão política. O primeiro momento de tensão se deu em outubro de 1888, quando o Centro Republicano de Bom Jesus do Itabapoana realizou uma conferência,
contando com a presença e liderança de Nilo Peçanha, conforme o artigo veiculado no blog do Espaço Cultural Luciano Bastos, relata. A população do Bom Jesus do Itabapoana ansiosa aguarda o 21 do corrente, para ouvir a voz autorizada do propagandista republicano Dr. Nilo Peçanha. Em determinado momento, porém, a polícia pratica agressão contra alguns dos presentes, o que inicia dias de tensão na região. O juiz de paz de Bom Jesus do Itabapoana, Dr. Leônidas Peixoto de Abreu Lima relata o acontecido. Bom Jesus, 22 de outubro. O senhor Dr. Nilo Peçanha realizou ontem aqui uma conferência republicana, falando com muita moderação. Em frente à porta da casa de minha residência, a polícia agrediu fisicamente o importante fazendeiro Francisco Pinto de Figueiredo por ter aderido à ideia republicana e provocava José Carlos de Campos e mais pessoas pelo mesmo fato. Travou-se um conflito, e a polícia investiu de rifle contra o povo. O subdelegado de polícia que estava presente foi desatendido e espancado pelos soldados. Dr. Abreu Lima interveio como primeiro juiz de paz para restabelecer a ordem e foi desacatado pela polícia que tentou agredi-lo, fazendo dispersar o povo que quis atacar o quartel em desforço das ofensas recebidas. Os ânimos estão exaltadíssimos. A ausência completa de garantias, com a conflito ganhando notoriedade nacional, chegando a ser tema de discussões na Câmara dos Deputados. Outro fato violento ocorreu em Laje do Muriá em maio de 1889, em que eu acompanhava Nilo Peçanha em uma conferência republicana, que acabou sendo alvo de agressões por parte da força policial do Império, tendo Peçanha se ferido no confronto, e se refugiado para minha propriedade, a fazenda Boa Fortuna em Calheiros, e lá ele permaneceu por 10 dias até se recuperar e os policiais que o procuravam partirem da região, pois eles chegaram a se aproximar da fazenda Cura de Peçanha. O movimento republicano teve seu objetivo alcançado em 15 de novembro de 1889, e aqui em Bom Jesus foi amplamente celebrada a chegada da República, tendo inclusive o tenente José Teixeira de Siqueira aberto as portas de sua imponente residência e promovido 3 dias de festa, e o baile da República. Foi quase que natural que a proclamação da República em 15 de novembro de 1889 refletisse em nosso cotidiano político bonjesuense, vindo a se fortalecer o movimento emancipatório no qual eu e o coronel Luiz Vieira de Rezende articulamos com o amigo e deputado Leônidas Peixoto de Abreu Lima, a tramitação do processo de instalação do município junto ao governador Francisco Portela, que tinha relação pessoal com Abreu Lima, e assim, pouco mais de um ano do início da República, no dia 24 de novembro de 1890 foi assinado o Decreto número 150, declarando a emancipação e a criação da Intendência do município que passou a denominar como Itabapoana, tendo como primeiro distrito Bom Jesus sede, e o segundo distrito em Santo Antônio do Itabapoana, atualmente Calheiros, com a instalação da primeira intendência no dia 25 de dezembro do mesmo ano. Por ainda estarmos sob a Constituição monárquica parlamentarista, a criação dos municípios neste período se dava através das intendências, sendo o presidente da intendência o equivalente ao prefeito, e os intendentes cumprindo o papel que hoje são dos vereadores, e assim funcionava o Conselho da Intendência, com reuniões deliberativas quinzenais para tratar de todos os assuntos inerentes à rotina da administração pública. O primeiro Conselho de Intendência me nomeou como presidente, e como intendentes os senhores Capitão Francisco Teixeira de Siqueira Sobrinho, Manuel Antônio de Azevedo Matos, Luiz Vieira de Rezende e Joaquim Teixeira de Siqueira. A primeira reunião do Conselho de Intendência se deu no dia 15 de janeiro de 1891, e nela destaca o projeto de lei de minha proposição alterando a nomenclatura das ruas e praças de Bom Jesus, sendo ela a praça principal para a Praça Governador Portela, Praça Santa Rita para a Praça da República, atualmente Praça Amaral Peixoto, Rua dos Mineiros para a Rua 25 de Dezembro, Rua Progresso para a Rua da Inconfidência, Rua Beira Rio para a Rua 15 de Novembro, Rua das Flores para a Rua 7 de Setembro, Rua Santo Eduardo para a Rua Municipal, Rua da Soledade para a Rua Tenente José Teixeira, e Rua da Ponte para a Rua da Liberdade. O
primeiro Conselho de Intendência, que funcionou entre os dias 25 de dezembro de 1890 e 12 de dezembro de 1891. Após as renúncias do presidente Marechal Deodoro da Fonseca, do governador Francisco Portela e dos integrantes do primeiro Conselho de Intendência, o novo governador do estado do Rio de Janeiro, comandante Baltazar da Silveira, nomeou os membros do segundo Conselho no dia 7 de janeiro de 1892, tendo os mesmos tomado posse no dia 15 de janeiro. O novo colegiado teve como presidente, tendo sido, portanto, o segundo prefeito de Bom Jesus do Itabapoana. Os demais intendentes nomeados foram João de Souza Rodrigues, Ricardo da Costa Soares, Francisco Boechat e João Pedro Lembruber, somando-se ao colegiado Joaquim Sérgio Bastos. João Cândido Fragoso foi indicado como novo secretário. No dia 8 de maio de 1892, o governador José Tomás Porciúncula editou o decreto número 01, que retirou a autonomia de nosso município, anexando-o ao de Itaperuna. O dia da revolta bonjesuense. Este ato de Porciúncula foi imediatamente rechaçado pelos bonjesuenses que se revoltaram contra a medida, não aceitando a perda da autonomia e a subordinação a Itaperuna. No dia 20 de junho de 1892, os bonjesuenses reuniram-se em uma das salas onde funcionou a intendência, e onde está situado atualmente o Big Hotel, e deliberaram que Itabapoana, nome anterior de nossa circunscrição administrativa, continuaria a ser município, mesmo contra o ato oficial do governador. Em seguida, nomearam os novos integrantes do terceiro Conselho de Intendência. O mesmo ficou constituído assim: João de Souza Rodrigues, José Boechat, João Pedro Lembruber, Carlos de Aquino Xavier, Severino Teixeira de Oliveira, Luiz Vieira de Rezende e Antônio Simplício de Sales. Foi nomeado Antônio Antunes de Siqueira como secretário. A rebelião bonjesuense durou cerca de um ano. O terceiro Conselho de Intendência funcionou até o dia 15 de julho de 1893. Silenciosa fonte de luz, inesgotável que nos conduz, inesgotável que nos conduz. Mãe de todas as divindades, que une as diversidades, todas as cores funde numa só, desfaz o mais emaranhado nó. Ninguém lhe sabe a origem ou a cor, silenciosa fonte de amor. Silenciosa fonte de luz, inesgotável que nos conduz, inesgotável que nos conduz. Mãe de todas as divindades, que une a diversidade, todas as cores funde numa só, desfaz um mais emaranhado nó. Ninguém lhe sabe a origem ou a cor, silenciosa fonte de amor. Darandera, 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 todas as cores funde numa só, desfaz um mais emaranhado nó. Ninguém lhe sabe a origem ou a cor, silenciosa fonte de amor.
Me chamo Antônio Francisco de Melo, nasci em 1863 em Portugal, no arquipélago dos Açores, e cheguei no Brasil em 1885 em Niterói, com 22 anos, recém-formado no Seminário Nossa Senhora da Conceição, em Lisboa. De Niterói, logo em seguida fui designado ao sacerdócio na freguesia de Sapucaia, e lá fiquei até 1899, quando fui transferido para a freguesia do Senhor Bom Jesus do Itabapoana, onde encontrei um lugarejo que muito me fez recordar meus tempos de infância em Portugal, e aqui construí minha trajetória. Mas essa você terá que esperar um pouco mais precisamente em dezembro.